minha amiga Poliane, uma pessoa muito especial. Deixa eu só ajeitar a minha tela. E vamos que vamos. Deixa eu chamar a Poliane aqui. Vamos lá. Ana, olá! Tá me ouvindo direitinho? Sim, muito bem. Você está me ouvindo? Ah, a internet não vai sabotar. Deixa eu ver minhas telas aqui se estão tudo ok. Tá tudo ok. E vamos que vamos. Bom, Poliane, primeiro é um prazer imenso falar com você. Que legal O essa prazer é meu, né? oportunidade. E é o seguinte, hoje a gente vem com um tema bastante interessante, né? Se a psicanálise é fraude ou ela é Freud, né? Será? Então, vamos falar sobre isso hoje, né? Mas primeiro, se apresente para a gente, fale um pouquinho de você, do seu trabalho, há quanto tempo você está nessa área. Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Poliane Lucchini. Eu sou psicóloga e psicanalista. Sou formada há 12 anos em psicologia e há 5 anos em psicanálise. Então, desde então, eu sempre cliniquei, né? Apesar de trabalhar em outras áreas, né, que eu me identifico, nunca abandonei a psicologia nem a psicanálise. Me formei em 2008, no qual nunca deixei a clínica. Uhum. Sou formada aqui em Manaus por psicologia, né, uma faculdade particular, e sou formada em psicanálise pelo Círculo Brasileiro de Psicanálise do Rio de Janeiro, o CBP. Que bacana, já dá para perceber que eu estou com alguém assim que tem uma grande experiência. E isso é muito bom porque acaba enriquecendo a nossa live. Estou vendo bastante gente Claro. entrando, ó, a Andréia que entrou agora, a Ana que está aí, são também da área, a Marina da Tá de área. olho. É, próxima pessoa aqui na live comigo também, além da Marina, que eu já recebi convite da Marina, é a própria Ana que vai fazer uma live comigo em breve aqui, né? Claro, Então, conosco, né? com certeza. E outras lives vão surgir. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou psicanalista também. Estou há pouco tempo na área com a psicanálise. Estudei também a parte de hipnoterapia. Faço atendimento hoje 100% com psicanálise. Por opção mesmo, optei pela psicanálise. E eu vejo que é uma aventura a psicanálise. É uma descoberta todo dia. Um caso é diferente do outro. São, assim, possibilidades diversas de aprendizado, possibilidades diversas aí de casos, nenhum caso é igual ao outro e isso torna muito dinâmico o trabalho, né? São surpresas. E aí a gente vê que esse tema, a gente estava conversando sobre isso, né? Do Uhum. que seria de fato a psicanálise. A gente ouve muito Vamos comentário. desvendar a psicanálise, né? Exatamente. É. E a gente ouve muito comentário, né? A psicanálise é isso, a psicanálise é aquilo, mas na verdade ela tem assim um rico e um vasto conhecimento da mente humana. E Freud deixou um legado muito bacana, né? Mas assim, para a gente adentrar esse tema, vamos começar aí com essa diferenciação, que é importante, né? Eu vejo que tem Sim. pessoas que têm essa dificuldade de entender o que é psicanálise, o que é psicologia, tem gente que confunde todas elas, tem gente que não sabe para qual caminho partir, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. Como você é formada em psicologia, vamos começar com a psicologia. O que você traz para a gente começar a diferenciar essa área, inclusive com a psiquiatria? Sim, claro. Dou o meu parecer, na verdade, né, minha forma de compreender sobre o assunto. A psicologia, ela vai tratar os problemas dos comportamentos, né? De preferência, aqueles comportamentos atuais, né? Que, de uma certa forma, vai melhorar a qualidade de vida. Dentro da psicologia, existem diversas linhas teóricas, né? E a psicanálise é uma delas. É até uma possível live aí, se as pessoas tiverem interesse, de desmembrar as linhas teóricas e ver qual você tem mais interesse, o que combina com cada paciente. Isso também é muito importante. Uhum, sim. E a psicologia ela é regida por um conselho, né, o CRP,
que nós estudamos 5 anos temos 5 anos de estrada, né? E quando terminamos a faculdade, nós escolhemos que abordagem adotar, né? Eu sempre me Uhum. apaixonei pela psicanálise desde o segundo período, no qual senti a necessidade, sim, depois da faculdade, procurar um estudo mais profundo da teoria, né? E nós somos regidos pelo MEC, né? Nós somos uma Uhum. profissão, e quem escolhe diante de ser psicologia tem que passar por todo esse processo e, de preferência, escolher uma linha teórica e se aprofundar dela depois da, da faculdade, né? A Uhum. psiquiatria ela já é regida pela medicina, né? É uma área da medicina. Muitas pessoas confundem. Ah, porque psicologia medica? Não medica. Nós não medicamos. Essa parte já é com o psiquiatra. Ele vai trabalhar na identificação do diagnóstico, né? De Uhum. determinadas doenças. Aí vem a depressão, vem a ansiedade, vem alguns transtornos que dependem de um determinado tratamento. Só que esse tratamento, ele é alinhado ao tratamento do psicólogo. Então, os Uhum. remédios em si, eles não vão fazer um efeito 100%, porque a gente está lidando com sentimentos, com emoções, e só na psicologia, o psicólogo ele vai conseguir administrar melhor essas emoções. Óbvio que com a ajuda do psiquiatra, os remédios. Quando o psicólogo ele consegue identificar que o paciente ele precisa, né, desse acompanhamento dos remédios, ele vai indicar o melhor psiquiatra para eles trabalharem juntos da melhor Uhum. forma. Coisa que às vezes a gente não vê, né, diante de alguns casos, que o psiquiatra ele faz o trabalho dele, medica, o paciente acha, né, que só com a medicação ele vai conseguir lidar com aquelas determinadas emoções, determinados sintomas, só que não, né? E fica muito mais fácil quando trabalhamos em equipe. Quando você termina a medicina, você vai passar pela residência, escolhe a psiquiatria, que no caso você vai se dedicar. Só que o psiquiatra, ele também pode ser um psicólogo, se ele fizer psicologia, né? Ele pode Uhum. atender, e também pode ser um psicanalista, pode ser assim. Ele vai passar Sim. por aqueles 4 anos de formação, que nós vamos falar daqui a pouco, regido pelo CRM, um conselho, né? Diferentemente da psicanálise. Por que eu estou frisando isso? Porque a psicologia e a psiquiatria, eles são regidos por um conselho, né? Eles são regidos pelo MEC. A psicanálise, ela não é uma profissão, ela é considerada uma ocupação. Exato. Não é isso, Marco? Isso mesmo. Nós temos instituições separadas. Poxa, mas eu quero fazer psicanálise, o que eu faço? Existem as sociedades psicanalistas, né, pelo Brasil inteiro, fora também. Tem os círculos brasileiros, né, que no caso eu sou formada, e eles não são regidos pelo MEC. Por isso que eu tentei frisar a questão do MEC, por conta da psicologia e da psiquiatria, porque nós psicanalistas, nós temos a nossa própria grade. Uhum. E isso fica muito mais confortável, né? Perpassar. Olha, minha analista entrou na live, Olha que legal. a minha mentora, pode dizer assim, e, Ana Lopes, né? e isso lá do Rio de Nossa. Janeiro. Ana, um prazer E, imenso, Ana. e assim, a psicanálise, ela vem com essa questão, né? Nós perpassamos os 4 anos pelos 25 livros de Freud, onde a gente vai... Eu sou freudiana, a minha instituição é freudiana. Tem outras Uhum. instituições, na verdade, que abordam Melanie Klein, abordam Lacan. A gente especificamente aborda Freud. Isso não quer dizer que nós não estudamos outras teorias, né? Uhum. Então, o que você gostaria mais ou menos de complementar em relação a isso, Marcos? Em relação à psicanálise, em relação à psiquiatria, em relação à psicologia, para as pessoas compreenderem ao seu modo de ver. Uhum. Bom, primeiro a importância da gente entender a diferença das áreas, né? Principalmente a psiquiatria que vem com esse papel fundamental da medicação. É como você bem colocou, o psicólogo ou mesmo o psicanalista, eles não têm essa função de trazer a medicação. Isso é exclusividade da psicanálise e é muito importante a gente entender isso porque às vezes o paciente ele vem no consultório do psicólogo e já aconteceu também na psicanálise e solicita medicação. Isso é um cuidado muito grande Sim, e é um respeito, é trabalhar com ética, né? Que a gente tem que respeitar esses pontos de cada área, essa diferenciação, né? E a psicanálise, além disso, ela tem uma aplicação, assim como a psicologia mesmo,
ela tem uma aplicação que pode ser colocada, por exemplo, nas empresas, né? A gente tem os Sim. grupos terapias que podem ser feitos, né? Os trabalhos com equipes, e isso pode ser acrescentado no dia a dia de uma empresa. Eu já vi, inclusive, outros psicanalistas que eles partiram para essa área. Eu mesmo, eu não sou formado em psicologia, eu sou formado em comércio exterior e pós-graduado em projetos e gestão de negócios, né? E me apaixonei pela área da psicanálise, tanto que hoje, todos os dias, eu estou vivendo a psicanálise, estudando, me aprimorando. Eu sou formado aqui no Instituto de Campinas, né, no IBPC, Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, mas no meu caso, e é como você disse, a psicanálise ela vem como uma ocupação. Ela não é uma profissão como o médico, como o psicólogo. Ele vem como uma ocupação, né? E é uma forma terapêutica que ela é considerada livre. Isso Freud colocou na época, né, que Uhum. seria importante a psicanálise ser estruturada de uma forma livre. Eu também venho Sim. com essa formação freudiana, mas até a gente estava conversando esses dias, eu gosto de estudar todas as áreas. Lacan, é aquela coisa que a gente fala. Lacan é difícil de entender, mas é legal estudar Lacan pela Sim. linguagem. Ele tem uma ideia diferente. Ele foi reler Freud para estruturar a psicanálise no modo lacaniano, né? Tem o Winnicott, tem Klein, tem a própria Ana Freud, né, que hoje eu tenho Uhum. estudado aqui bastante. Então, a psicanálise em si, ela vem com essa coisa da fala. Às vezes as pessoas falam assim, Isso. mas eu vou no consultório, eu falo, e nada acontece. Assim, esse falar muitas vezes vai trazendo um entendimento, né, daquilo que está inconsciente. A psicanálise ela tem essa prerrogativa, né, de estudar sim, ó, a, e de ego, superego, as instâncias e tudo mais, mas buscar aquilo que está inconsciente, porque a pessoa quando ela está passando por um sofrimento, alguma coisa, ela não consegue visualizar aquilo que está inconsciente. Às vezes eu ouço as Sim. pessoas falarem assim, né? Eu fiz isso, mas isso é inconsciente. Às vezes eu me pergunto, como é que ela sabe se é inconsciente? Eu queria não saber, E né? aí tá a diferença, né, Marcos? Aí tá a grande diferença, que as pessoas perguntam, poxa, mas o que o psicanalista, ele trabalha diferentemente da psicologia, né? A psicologia, Uhum. ela vai tratar o agora, né? O que está inconsciente. Isso. Na verdade, ela vai se basear nos problemas do teu comportamento. A psicanálise, ela vai muito mais a fundo, né? Ela vai ali no inconsciente, naquilo que a gente tem mais de obscuro na nossa mente, Uhum. que são os traumas, né, que são adquiridos principalmente na nossa infância. Então, essa que é a diferença, porque o psicanalista ele vai frisar e vai abordar conteúdos que nós já vivenciamos, como a infância, a adolescência, a, como éramos na escola, como fomos criados por nossos pais. Eu digo sempre que nós temos um código de barra, só que a gente nunca vai lembrar de todo esse código de barra da nossa vida. Metade dele, o cérebro ele exclui porque não é tão importante para a nossa vida. O que é de Uhum. trauma, ele guarda no inconsciente e a outra metade fica no pré-consciente. Então, em análise, muito desse conteúdo obscuro, pode-se dizer assim, ele vem à tona. Então, Uhum. essa é a grande diferença e a mágica da psicanálise, né? Eu acho que foi por isso também que nós, psicanalistas, nos apaixonamos por conta disso. Porque não é um trabalho, eu digo assim, um trabalho de detetive, não é um trabalho de uma hora para outra. Eu digo sempre que é um montar de quebra-cabeça. E com as análises, com o passar das análises, a gente vai conseguindo montar esse quebra-cabeça aos poucos para identificar por que esses comportamentos, por que esses sintomas atuais, né, Uhum. através da nossa história de vida lá de trás. Sim, isso mesmo. Até ó, a Marina colocou aqui. Achei que ia ser junguiana, mas vejo que uso mais Lacan. Né? Jung, ele estudou ali com Freud, ele é da época de Sim. Freud, e depois ele adentrou a criar uma própria teoria, que é a psicanálise, ou melhor, a psicologia analítica. Né? Então, Uhum. é legal quando a gente estuda essas áreas, né, para saber exatamente Sim. como que elas são colocadas. Né? E como você Os disse, pós-Freud, né, na verdade. exatamente, exatamente. E como você disse, essa coisa do inconsciente, ela passa a ser muito interessante, porque a gente vê, às vezes, no modo Lacan de pensar, às vezes as pessoas se embaralham ali com palavras,
né? E as palavras passam a ter um significado muito importante. E Lacan, ele veio aí, digamos que Lacan é um dos mais recentes, dos mais famosos, um dos mais recentes, né, Sim, da psicanálise. E recente eu digo lá para 1960, ele vem com a coisa da palavra, da linguagem, do se expressar. Né? Freud ele foi muito mais na questão do inconsciente, da formação, da primeira infância, segunda infância. Já Lacan, como tinha toda essa estrutura, ele veio estruturando uma nova forma de psicanálise, que é a psicanálise baseada mais na linguagem. Né? Por isso que é sim. importante a gente estudar. Fizeram até uma pergunta, né? Como as duas se complementam, né? Como as duas se complementam no nosso trabalho de psicanalista. Isso ajuda muito, né? Assim, Uhum, pelo menos no meu trabalho como psicóloga e psicanalista, os dois se complementam da seguinte forma: como a psicologia ela vem tratar o aqui e agora, os comportamentos atuais, isso me ajuda de primeira mão conseguir detectar aqueles sintomas atuais, porque eu vou explorar bastante na entrevista, nas primeiras sessões, e nas uhum, sessões seguintes vou fazer com que o paciente ele comece a voltar no tempo, pode-se dizer assim. Então isso vai ajudar a ter uma contraposição, né, a montar esse quebra-cabeça e lá na sim. frente começar a fazer essas elaborações, né, do que aconteceu no passado para o presente. A psicologia, apesar de me intitular hoje de coração mais psicanalista, né, a psicologia me ajuda muito nesse sentido, de fazer esse contraponto entre as duas profissões, né, de uma certa forma, para compreender melhor e ajudar o paciente naquele sintoma que ele está trazendo atualmente. Uhum. E isso ajuda muito. Por isso que eu falo, a gente tem que estudar, não tem como. A gente, quando a gente começa nessa área, é muito estudo, é muita leitura, é muita busca, é muita interpretação. Né? E um outro detalhe também é o quanto ainda a psicanálise ela é criticada. Ela tem aí seus 120 anos, digamos assim, né? De acordo com o livro lá, Interpretação dos Sonhos de Freud, tem aí seus 120 anos, e ainda a gente vê críticas e comentários e falando, a psicanálise é uma farsa, Freud era uma fraude, por isso que a gente até trouxe esse tema, né, fraude ou Freud, né, Isso. e até fica meio estranho, né, dois psicanalistas, será que a psicanálise é uma fraude? Abordando Mas, o tema, será que é? mas assim, até uma postagem que roda aí na internet falando que Freud era um charlatão, Freud era um pilantra, aquele modo de se expressar. Mas nós também vemos aí a importância que teve do estudo de Freud. Às vezes os Sim, comentários baseiam no seguinte: mas ele não testou nada, não tem uma forma empírica de fazer a psicanálise, e fica aquela dúvida: mas psicanálise não é ciência, e vem toda essa briga baseado no que Freud trouxe. Tá? E sim. é até uma provocação, né? Tudo bem, se tudo isso que Freud falou não tem sentido, então o que tem sentido? Né? Porque é muito fácil a gente falar uma coisa assim, olha, isso aqui não serve. Né? Então o que Sim, porque nós que serve? estudamos, na verdade, nos dedicamos às obras dele, colocamos em prática, né? Porque você Exato. só aprende o que é a psicanálise de fato na prática com seus pacientes, com as supervisões, com o suporte que que a sociedade em si, né, a instituição, ela Uhum. te dá, ela te embasa. Então, é aí que você vê a psicanálise acontecer dentro do consultório de fato. Às vezes, realmente, a teoria não vai ajudar em muito, né? Você acredita, poxa, será que é fraude? Será que não é? Será que existe? Será que não é? Mas a prática nos ajuda muito. Sim. E um psicanalista ele se faz no divã. Né? Tem essa frase também de que veio de Freud, inclusive, né? O psicanalista ele se Sim, faz no divã, porque o nosso progresso, até é interessante essa colocação aqui do Gilmar, né? Como é que o paciente vê o progresso? Nós vemos o nosso próprio progresso quando a gente consegue se desvencilhar daquelas coisas que estão enraizadas, sim. aquelas coisas que Inconscientemente, são ele inconscientes. tem, na verdade, esse insight, né? Ele percebe que ele parou de falar sobre aquele determinado assunto todas as sessões e depois ele acaba abordando uma outra questão que ele acha importante. Aí ele, poxa, eu realmente parei de falar sobre Uhum. aquele determinado. É aí que ele tem consciência de que o que ele trouxe como demanda já foi resolvido. Isso, é isso mesmo. Às vezes chega a ter aberrações, pode acontecer, aquele choro e tudo mais. Tem, tem também uma forma de olhar a psicanálise é, pós-terapia. Né? Então a gente sempre também tem que ter esse olhar que
a psicanálise em si, ela não se faz somente dentro do consultório, mas também o que acontece depois, lá fora, quando a gente Sim. está fora e começa a refletir sobre aquilo. Os lacanianos, por exemplo, têm aquela questão do corte, né? Eu já tive, por exemplo, uma amiga minha que disse assim: olha, eu entrei no consultório, como assim? Eu fiquei 5 minutos lá, eu comecei a falar, de repente ele falou: ah, tá bom por hoje, vai para casa. E ela falou assim: Vai poxa, pensar eu, sobre isso. é. Ela falou assim, eu não entendi nada, porque eu saí do consultório, eu sentei na calçada e eu fiquei pensando, o que que eu falei de errado, né? Então, assim, a terapia ela também se dá nesse ponto pós a sala, pós o set Sim. Você analítico, né? continua em terapia, na verdade. Eu digo para meus pacientes, a sessão é uma vez por semana, mas os outros dias continuam sendo autoavaliáveis. Uhum, sim, sem dúvida. E é um processo que vai continuando, vai ali se dando no decorrer da análise, e aí ele volta, às vezes ele, como você comentou, ele volta na mesma história, ou ele já traz uma outra história, porque aquela anterior, ela foi praticamente diluída ali, ele conseguiu dar evasão, Isso. né? Já tive pacientes, por exemplo, que uma paciente que a gente fez a sessão, né? Foi uma das primeiras sessões que eu fiz com ela, e aí ela depois mandou uma mensagem para mim no dia seguinte e falou assim, nossa sessão foi na parte da noite. No dia seguinte ela falou assim, nossa, Marcos, essa noite eu quase tive um treco, porque eu não sei, começou a dar uma ansiedade, uma batedeira ali, e aquilo começou a chamar minha atenção, eu nunca tinha sentido aquilo e tudo mais. O que que é isso que aconteceu? Né? Isso provavelmente pode ter vindo aí algo que estava inconsciente, que veio e Sim. causou aí uma reação. Né? Então, a psicanálise em si, quando ela começa, e até um ponto interessante aqui, ela não tem um tempo certo para acabar, porque vai depender muito do paciente. Né? Sim, o As pessoas tempo do falam assim, paciente, né? exato, e a gente tem que respeitar isso. E o próprio analista tem que segurar a sua ansiedade, né? Porque fica aquela ansiedade, principalmente quem está começando tem essa ansiedade. E Sim. aí, e a gente tem que segurar essa ansiedade para respeitar o tempo do próprio paciente. Né? Porque essa relação do inconsciente e consciente vai depender muito dele e de como ele está desenvolvendo Sim. isso. Né? E como o Suas Gilmar acabou de resistências. relatar, né, a análise ela deve sim ser encarada como algo normal. Outra coisa Uhum. também que eu repito sempre para os meus pacientes é o seguinte: se todos nós, quando nascemos da maternidade, já saísse com um analista, seria muito mais fácil de lidar com algumas questões, né? Porque sozinhos, às vezes, enquanto criança, a gente ainda tem nossos pais para dar a mão e caminhar da forma mais Uhum. tranquila, nos alertando dos pontos positivos, dos negativos, mas e quando a gente cresce, como é que fica? Não tem ninguém mais para dar a mão para a Exatamente. gente. É É. eu por eu mesmo. Uhum. Inclusive, é um ponto interessante que você fala que é o seguinte, ó, eu tenho pensado, ainda não desenvolvi esse projeto, mas como você falou, a criança ela poderia sair já com um analista, seria muito bom. Mas assim, de repente os pais irem procurar mais para entender como é o desenvolvimento da criança, para que quando tiverem os seus filhos, eles possam também trabalhar isso, porque é importante essa Sim. participação dos pais também. E quanto mais eles entenderem desse processo, melhor eles vão ali construir essa vivência com os filhos, porque as primeiras referências são os seus cuidadores. Né? E é a partir Uhum. disso que eles vão começar a formar o seu aparelho psíquico, o seu ego e tudo mais. Né? Até tem um ponto da nossa fala aqui que é aquele filme Divertidamente, né, que relata ali um Sim. crescimento, né, da personagem e tudo mais. Ele relata, na verdade, eu fiquei assim, muito abismada com o roteiro do desenho, do filme, justamente por conta disso, porque Uhum, ele exemplifica muito originalmente como funciona a psicanálise em si, o inconsciente, né? A questão dos sonhos, a parte obscura, onde lá dentro estão os traumas, né? A alegria ela se depara com os traumas da criança, né? Que ela uhum, fica no cérebro dela, a escada do sótão, que provavelmente deveria ter causado um trauma de infância nela, o aspirador de pó, o uhum, palhaço, em um desenho, né, é um exemplo tão fidedigno do que é a psicanálise de fato, que é o inconsciente, o pré-consciente, quem puder
ter essa oportunidade de assistir, é muito interessante, porque ali a gente vê na prática, em forma de desenho, onde fica, né, os guardinhas. Eu lembro da minha analista dizer assim, imagina o inconsciente e tem 2 guardinhas na frente da porta, onde esses guardinhas na madrugada eles vão cochilar. E esses conteúdos traumáticos, eles vão querer sair e eles vêm em forma de sonho. Eles vão lá se fantasiar, né? Vai tentar te confundir e só você tem o poder de interpretá-lo. E esse conteúdo também é importante para trazer em análise. E quando eu assisti o desenho, foi muito engraçado. Eu dizia assim, olha os 2 guardinhas na frente do inconsciente. E representa muito bem, né, como é essa nossa dinâmica, né? Para quem, ó, como a Poliane comentou, para quem não assistiu, assista o filme divertidamente. Vale a Mas pena. assista, vale muito a pena. Mas assista com esse olhar também, né? Apesar da diversão, porque eu gosto de desenho, então eu sou meio suspeito para falar. Mas assim, assista também com esse olhar de clínico, né? Um olhar clínico, a Sim. dinâmica da A mente. importância Né? é que o desenho, ele fala das emoções, né? No final, o desenho ele é muito enfatizado em cima da alegria, né? Mas nós não somos sempre alegria, nós somos tristeza, nós somos raiva, nós Sim. adquirimos sintomas de várias espécies. Então, assim, no final, ela dá o botão para a tristeza apertar, porque a criança precisa se sentir triste para voltar para casa, para o colo dos pais. E ele enfatiza muito essa questão, né? A tristeza também tem uma participação muito importante, apesar de não gostarmos de nos sentirmos tristes. Mas é um sentimento importante para nós vivenciarmos durante o dia a dia e perceber essas emoções, né? Se gostar de sentir a raiva, gostar de sentir a alegria, a tristeza, esses sentimentos são de fundamental importância para a gente. Eu lembro de uma paciente que disse assim para mim, poxa, eu gostaria que você fizesse com que eu nunca mais na vida sentisse ansiedade. Aí eu falei assim, seria impossível eu acho que você, lá na frente você ia pedir para ter ansiedade de novo. Porque a ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, ele nos protege, ele nos deixa alerta para olhar ao redor e ver o que está algo de errado. E a ansiedade, ela nos alerta, deixa a gente um pouco com o pé atrás para algumas situações. É importante. Não é um sentimento que todo mundo gosta de sentir, mas quando você sabe administrar da melhor forma, é maravilhoso. Sim, é como a dor. A dor é um alerta do corpo. Né? Quando eu estudei hipnoterapia, a gente tinha esse processo de tirar a dor de cabeça, por exemplo. Né? Tem algumas técnicas que a gente usa com hipnose para retirar a dor de cabeça, para diminuir a dor da pessoa, para que ela possa, por exemplo, chegar até um pronto-socorro, um atendimento médico. Então, isso é possível fazer com a hipnose. Né? Mas é assim, a dor ela é importantíssima. Então, nesses cursos que eu fiz, a gente sempre falava o seguinte, olha, tudo bem a gente reduzir a dor, a gente retirar a dor, né? Tem um procedimento chamado flash hipnótico, por exemplo, mas é muito importante que a pessoa vá procurar um atendimento para saber de onde vem essa dor. Né? Para Sim. saber de fato o que está acontecendo. Pode ser assim um problema que é muito mais grave e a gente não sabe. Então é muito importante ficar atento a esses pontos. Né? A O dor é um Gilmar alerta. pontuou algo interessante, né? Quando a gente deve procurar um profissional, quando você perceber que você não está conseguindo mais administrar esses sentimentos, esses sintomas, e o profissional ele vai te ajudar a administrar melhor, a equilibrar, a tentar identificar. Quando você de antemão percebe que você sozinho não está conseguindo lidar, procure um profissional que ele vai conseguir te administrar da melhor forma. Isso mesmo. E é importante entender, por exemplo, quando a gente fala da parte emocional, vamos falar aí de um psicólogo, ele pode ajudar, ou um psicanalista, ele pode estar ajudando, né? E essa relação entre as áreas, o próprio médico, como você comentou no começo, o próprio médico, ele pode solicitar ali um psicólogo ou um psicanalista para Sim. complementar esse tratamento. Então, quando procurar um profissional, eu diria que sempre vamos consultar para ver o que está acontecendo. Nós podemos ter uma dor que é um problema ali que está atrelado ali a um órgão, por exemplo, uma parte do corpo. Por exemplo, pode ser que a gente bateu e nem percebeu naquele momento a lesão que foi Sim. causada no músculo. Né? Mas nós
também temos aquelas dores que vêm do contexto emocional, né? E Que não é um é remédio que vai dar certo, não é um remédio que vai exato, fazer com que você tire a sua dor, né? exatamente, que é sim a psicossomática, né? Então, a gente tem que buscar esses atendimentos para que a gente possa também lidar com essa dor, com essas dores emocionais, né? Então, quando Uhum. buscar um profissional, sempre, poxa, estou sentindo uma tristeza muito grande. O psiquiatra, ele vai poder ajudar com o medicamento, ele vai poder ajudar, assim, dependendo do caso, lógico, ele vai avaliar Sim, um depende muito. antidepressivo, né? O psicólogo, ele vai atuar, ou o psicanalista, ele vai atuar nessa área emocional. Como é que essa emoção está afetando essa pessoa e o conviver, né? O convívio dela em sociedade. Então, sempre que possível, procurar um profissional e, lógico, sempre estar atento a isso, né? O psicólogo, ele não receita nenhum tipo de medicamento, muito menos aí um psicanalista, e isso é papel do psiquiatra, né? Então, entender essas diferenças, né? Sim, claro. E como você frisou sobre o seu curso, né, sua formação, que eu não mencionei no início da live, é importante também. Poxa, eu quero ser psicanalista, né? O que eu faço? Hoje tem instituições que aceitam somente psicólogos e médicos, né? Que são as Uhum, sociedades. E tem instituições como a minha, que é o Círculo Brasileiro, que aceita vários tipos de área, né? Então, você que às vezes é um fono, um médico, né? Uma pessoa formada em letras, uma pessoa formada em logística, contabilidade, administração. Pode ser um psicanalista, sim, porque eles te dão todo um sim. preparo, eles te dão toda uma supervisão para você, de certo, só vai sair dali quando você, de certo, estar preparado para ser um psicanalista. Uhum, sim, isso mesmo. É importante fazer análise, né? O psicanalista ele Principalmente. precisa fazer, o psicólogo precisa fazer o seu tratamento, sua terapia, né? Para ficar em dia. A gente fala isso, né? Ficar em dia com a Claro. sua análise. Por quê? E Porque é só até aí que legal. você é psicanálise de fato, né? Somente Exato, aí. exatamente. O que que acontece? Por que que a gente fala isso, né, de fazer a sua terapia? Porque a gente pode deparar com situação que mexe com o nosso próprio emocional, as nossas próprias questões, né? Porque nós somos seres humanos. Às vezes as pessoas Sim. falam assim: ah, mas nossa, um psicólogo está com um problema emocional? Sim, porque é um ser humano, né? E às Tem todo o vezes quando tá direito. atendendo, às vezes as histórias elas se batem, né, na verdade. Eu lembro que no Sim. início das minhas dos meus atendimentos na psicanálise, tinha momentos que eu ia para minha analista chorando por conta de algum paciente, porque as histórias eram parecidas, aí eu tinha que tentar desvincular totalmente da Poliane pessoal, da Poliane profissional. Demorou um pouco, né? Minha analista me fez compreender e fazer essa separação, porque é importante. Uhum. E isso me ajudou muito dentro de consultório a discernir o que é do paciente e o que é meu. Por isso, a análise constantemente vinda do profissional. Sim, eu tive uma pessoa que faz supervisão comigo e ela, esses dias, ela mandou uma mensagem para mim. Falou, Marcos, olha, eu tô com uma situação que é o seguinte: a pessoa, ela passou por mim por uma entrevista e o caso que ela me trouxe é muito similar ao meu. O que que eu faço, né? Ela falou, porque eu corro risco aí de não saber lidar com essa situação, né? E aí eu orientei, falei, olha, primeiro, é muito importante você estar atenta a isso, esse é o primeiro ponto, Uhum. né? E trazer isso para a sua análise, né? Traga isso para a sua análise. E sobre o atender ou não atender, existe um risco. Então, faça o seguinte, primeiro, se você sabe que isso vai mexer com você, seja muito honesta, tanto com você como com a outra pessoa, e diga assim, olha, esse caso aqui eu não posso tratar, vou te indicar Sim. um outro profissional, né? Mas se você optar por tratar essa pessoa, saiba que é um risco. Então, Aí é, da análise, né? Como na época eu fui exato. tratada, eu consegui continuar com o paciente, né? Porque realmente eu consegui separar as duas polianes que existem dentro de mim. Uhum, E foi muito mais tranquilo, mas eu sabia que, de certo, se eu não conseguisse, eu teria que
repassar a paciente para um outro profissional. Uhum, isso mesmo. Até como a Marina comentou aqui, no começo é normal isso acontecer. A gente acaba Uhum. deparando com situações, acaba deparando com casos que os pacientes trazem, que às vezes mexe com a gente mesmo, né? Mas é saber separar esse papel e entender que dentro da clínica nós precisamos dessa atenção constante no que o paciente está trazendo. Então, saber que naquele momento o seu ouvido tem que estar voltado para aquilo que está sendo dito, para aquilo que está sendo conversado. Então, é aquela coisa, é ouvir tudo, é a arte da escutatória, né, para não perder ali o que a pessoa está trazendo. Às vezes é uma palavrinha pequena, às vezes é um jeito que ela Sim, falou, às vezes é uma expressão corporal que se a gente não estiver atento ali ao que a pessoa está falando ou está fazendo, a gente perde. E isso depois pode aparecer novamente, mas é um momento que a gente teve que a gente perdeu. Então é importante estar muito atento ali. Ali a gente vai sofrer, né? Existe ataque, não é mesmo? Tem paciente que uhum. ataca o set Sim, analítico, tem paciente que é muito resistente, tem paciente que não volta mais. Isso também já aconteceu comigo. Ah, meu Deus, o paciente me deixou, e agora? O que será que eu fiz de errado? Então tem muita coisa que pode acontecer. Por isso que é sim, importante no a gente início, deixar sim. é muito importante a gente deixar a nossa terapia em dia. Né? E falando um pouquinho de psicossomática, né, eu vejo que o pessoal está participando bastante. Deixa eu ver. A Ana A tem galera uma pergunta, se eu consigo recuperar uma aqui atrás. Deixa eu ver. Ó, Luke Arts diz o seguinte: qual seria, na visão de vocês, um passo a passo para uma boa comunicação com o paciente ter um bom resultado? Bom, na minha percepção é você estar atento ao que o paciente está trazendo. Eu vejo isso, a importância de estar atento ao que o paciente está trazendo, porque muitas vezes o paciente tem vontade de falar. E sim. ele quer estar ali para falar, para desabafar. Já em outros trabalhos que eu tive, eu passava muito por isso. Às vezes a pessoa ligava, né, não era atendimento clínico, era uma outra área, e a pessoa ligava para fazer uma reclamação, eu trabalhava com reclamações, e às vezes a pessoa só falava assim: olha, muito obrigado. Eu, 20 minutos com a pessoa no telefone, ela falava: muito obrigado, eu só queria contar para alguém isso que aconteceu. Né? Na clínica não é muito Sim, diferente, mas ali o nosso papel de psicanalista exige essa atenção grande no que o paciente está trazendo. Né? Então a comunicação ela tem que ser dessa forma, a gente entender o que o paciente quer trazer, entender o que ele quer falar, né? E estar atento a isso, a esse desenvolvimento. Até um ponto importante, às vezes o paciente fala assim: o que você acha que eu devo fazer? Né? Já deparou com essa pergunta? O que você sim. acha que eu devo fazer? Né? É, é uma pergunta que, assim, depende muito da decisão do próprio paciente. O psicanalista, ele não tem esse papel de orientador. Ele não está ali para orientar. Ele vai, na Ele verdade, conduz, na verdade, né? Ele conduz isso. isso. Ele vai, na verdade, conduzir a sessão e auxiliar. Tem gente que usa a expressão assim, emprestar o ego para outra pessoa, né? Vai conduzir a Uhum. sessão para poder ali auxiliar nesse elaborar, né? Até Não uma se tem uma passagem, receita de bolo, né, Marcos? não tem, não existe receita de bolo. Até uma passagem lacaniana, eles falam assim: o processo é sentir, perceber e elaborar. Né? Então, sentir, como acontece no nosso dia a dia, sentir aquilo, e a partir do momento que a gente começa a perceber esse sentimento, perceber isso que a gente está passando, né? É um passo depois para a gente fazer essa elaboração. De onde será que isso veio? Né? Então, assim, é importante a gente entender esse processo dentro da clínica, e a comunicação ali, sem dúvida, é importante, mas principalmente deixar o paciente falar, que é a associação livre, né? Deixar ele livre para Sim. Não falar tem da uma forma dele. cronologia, na verdade, né? Não tem um passo a passo. Na Não verdade, o tem. paciente ele cria, né, que ele vai entrar ali e já vai ser resolvido o problema dele. Não. Eu digo sempre assim, deixa à vontade, né? Não importa com a Uhum. cronologia. Eu vou me virando aqui com a minha cabeça, eu vou montando o quebra-cabeça, né? Isso. E você não importa se você vai para o passado, se você vai para o presente, se você vai para o meio da conversa ou não, deixa que eu vou tentar montar esse quebra-cabeça e aos Uhum. poucos eu vou conduzindo, né, e elaborando da melhor, fazendo com que o paciente elabore da melhor forma. Não tem, é Isso. meio assim,
Para algumas pessoas tem aquela questão, fica meio bagunçado, né? Mas a gente consegue, nessa bagunça do paciente, colocar em ordem as histórias, que lá no fundo vai ser muito importante para a gente conseguir alinhar, né, a nossa perspectiva diante da psicanálise e poder ajudar o paciente da melhor forma. Exatamente, né? Como, por exemplo, ó, colocado aqui, às vezes só quer ser ouvido? Sim, às vezes só quer ser ouvido. Às vezes as pessoas, às vezes elas têm dor de garganta, né? E elas não sabem por que elas têm dor de garganta. Às Sim, vezes tem uma questão ali dessa parte estrutural aqui que ela não consegue falar direito por alguma razão. E pode ser uma questão emocional, né? Muitas vezes a pessoa, quando ela deixa muita coisa presa, tem pessoas que têm gastrite por conta disso, né? sim, Então, assim, o falar, ele vai ajudar nesse processo. A pessoa não tem aquela coragem para falar do lado de fora, né, no dia a dia dela, mas o consultório, a clínica, é um lugar que a pessoa tem a oportunidade de falar da forma que ela sim. quiser, do jeito que ela quiser e do jeito que ela melhor conseguir se expressar, né? Então, na psicossomática, às vezes causa isso. Causa dor de Sim. garganta, O João te problemas perguntar, vocais. Marcos, de onde vem o questionamento da eficácia ou não da psicanálise, né? Porque Sim. diz que a psicanálise não tem eficácia nenhuma. Ah, olha, já vi casos, inclusive tem casos meus sobre isso aí. Caso meu mesmo de uma questão psicossomática, né? Até aproveitando, um dos meus casos é assim, o que aconteceu comigo, na verdade. No ano passado eu tive um problema de pele, né? Minha pele ficava toda vermelha, principalmente a região das costas, assim, e barriga ficava toda vermelha, né? Isso começou em dezembro. E eu fui começar a pesquisar sobre isso e não encontrava. O que será que era? Não tinha ido em médico até então. Comecei a usar pomada, né? Dermatológica, cheguei a tomar comprimidos, coisas de farmácia, eu comecei pela farmácia, shampoo próprio para isso aí, e não estava resolvendo. Não estava acontecendo nenhuma melhora, não tinha, né? Então eu comecei a pensar o que aconteceu ali em dezembro, em novembro, né? E uma das coisas que eu entendi é que ali no início de dezembro eu estava no entender se banho frio realmente ajudava no desenvolvimento. Eu estava pesquisando isso, eu passei época tomando banho frio, apesar que eu gosto, porque banho frio no calor para mim é muito bom, dezembro é quente. E então eu comecei a ter essas questões de pele num dia em que eu tomei um banho frio, eu saí do chuveiro e disse o seguinte: nossa, por que tomar banho frio? Né? Banho quente é tão bom que parece colo de mãe. Né? E a partir do momento que eu disse Já era. isso, aquilo aflorou. O Né? inconsciente já se manifestou. Sim, exatamente. Né? Então, quando eu entendi isso que aconteceu, isso foi agora há pouco tempo aqui, em junho, né? Eu comecei a tomar banho frio para ver o que acontecia. E isso minimizou muito, porque eu entendi aquele processo, né? É o processo Sim, do colo de mãe, o quanto isso era importante para mim. Então, a partir disso, isso começou a minimizar. O problema ele reduziu, porque eu comecei a tomar banho frio. Então, tem uma eficácia muito grande. Teve casos que eu vi de próprio paciente relatar essa mudança, relatar essa melhora. Né? sim, claro. E na verdade, essa eficácia ela só é percebida por profissionais ou por pacientes, profissionais que fazem terapia de fato, né? E Uhum. por pacientes que já passaram por determinadas situações e sabem da eficácia. Essas pessoas que dizem que não tem eficácia nenhuma é porque nunca tiveram uma demanda de análise, né? Nunca de fato Sim. fizeram uma análise. E eu sempre dou meu exemplo, né? Como eu sou a pessoa mais psicossomática do mundo, eu tenho muitos exemplos diante dentro da psicanálise, né, junto com a minha analista, e um exemplo fantástico que eu tenho foi quando eu falei assim, poxa, isso é psicanálise, né? As pessoas sempre me perguntam, mas o que é psicanálise? Como é que é o efeito dentro do consultório? Eu sempre tive muita dificuldade, hoje eu tenho 35 anos, né? Eu comecei a psicanálise, eu tinha em torno mais ou menos de uns 24 para 25 anos. E sempre
fui muito insegura e foi um dos casos, um dos sintomas que eu levei para dentro do setting terapêutico, essa minha insegurança. Como se fosse uma situação assim, de que as pessoas fossem me abandonar sempre. Eu, relacionamento, às vezes uma ligação com um amigo, enfim, alguma situação em que aquela pessoa talvez quebrasse um certo contrato comigo, eu ficava com essa questão do desamparo, né? Eu sofria, chorava e levava muito para análise essa questão. Só que dentro da minha família tem uma historinha que eles contam desde criança, que eu fui abandonada, né? Usar a palavra definitivamente como eu me senti abandonada. Eu fui esquecida na escola quando eu tinha 3 anos de idade, né? Minha mãe grávida já do meu irmão, e meu pai pensando que a minha mãe ia me buscar na escola, e minha mãe pensava que meu pai ia me buscar. Quando se deram conta, cadê a Poliane? Eu saía por volta mais ou menos de 5 horas da tarde, quando foram 8 horas da noite foram me buscar. Eu lembro, eu tenho uma memória, né, vamos dizer assim, de sentadinha no banquinho, esperando meus pais do lado da porteira. Até o uniforme eu lembro. Diz a minha mãe que é impossível de eu lembrar com 3 anos de idade. Mas a minha analista está aí para comprovar. Só que provavelmente eu devo ter recalcado o trauma, né? Então, o sentimento, eu não consigo lembrar do sentimento que eu tive. Provavelmente o meu inconsciente falou assim, olha, eu vou guardar aqui, né, esse trauma, mas eu vou soltar lá na frente. Fica de olho, em alguma oportunidade tu vai ter que resolver essa questão. E o momento da análise, eu não sei qual foi, eu peguei e trouxe esse relato. Mas assim, foi bem despretensioso. E a minha analista fez essa comparação, né, da minha vida passada, que foi aos 3 anos de idade, com a minha insegurança aos 24, 25 anos. E nós começamos a fazer essa elaboração durante as análises. Não é um processo de uma hora para outra. Até o teu inconsciente perceber, né, e elaborar de que tem ligação uma coisa com a outra, ele vai se dissolvendo e você vai conseguindo administrar melhor. E eu consegui. Né? As pessoas diziam assim, é impossível sentir a Poliane insegura, frágil, negativa. Eu falei, gente, foi muita análise para eu conseguir fazer essa junção, né, do meu sintoma atual com o que aconteceu comigo no passado. Eu ainda não consigo lembrar do meu sentimento, né? Mas, como eu relatei, foi um sentimento de abandono. Não lembro se eu chorei, não lembro se eu falei alguma coisa com a porteira, ou do momento que eu encontrei meus pais naquele momento. Mas essa insegurança veio muito forte vamos dizer, adolescência, né, com 24 anos de idade. E quando eu consegui fazer essa elaboração e análise, pode-se dizer que não existe uma Poliane mais insegura, né? E quando eu identifico uma insegurança, eu consigo administrar da melhor forma. Então, pode-se dizer que foi aí nesse momento, no setting terapêutico, que eu disse, eu sei o que é psicanálise, né? A psicanálise, ela realmente existe. Por isso que quando você mencionou, quando eu vi o artigo, né? Eu sou freudiana, quem me conhece sabe que eu sou freudiana 100%, né? E minha instituição é freudiana, que é o Círculo Brasileiro. E fiquei um pouco indignada com essa situação, mas o Marco disse, calma, Poliane, tem pessoas que vão ser opostas sim à psicanálise. Não é só você que tem esse amor todo, mas tem pessoas que não acreditam. E estou para comprovar, de fato, que tem uma resolução diante do processo. Né? Se você fizer direitinho, se você for dedicada, se você não faltar às análises, isso é muito primordial. Me deparei com alguns conteúdos que eu não gostaria de ter lidado, mas eu enfrentei. Enfrentei, chorei e consegui passar por aquilo com mais tranquilidade. Sim. Às vezes acaba tendo reações assim. Tem pessoas que têm ansiedade, não sabe por quê. O estresse, por exemplo. Aquelas pessoas que não sabem lidar com a raiva. E tem casos como a própria, a Gil Silene colocou, né? E quando o paciente parece estar resistente à análise, parece não estar saindo do lugar, o que fazer? A resistência é uma das coisas que é buscada no set analítico. Sim. Né? Assim como os mecanismos de defesa que a gente vai buscando ali, o que a pessoa está usando para se defender, principalmente baseado nisso que você falou, no recalque,
né? Que essa forma do ego de esconder a informação para não sofrer por aquilo, então ele esconde, né? Lá no inconsciente, ele devolve para o inconsciente, né? Isso, na questão das resistências, nossa, acontece de tudo, né? O paciente que ele vai uma vez e depois ele não vai mais, o paciente que ele vai e depois na próxima sessão ele esquece o caminho da sessão. Tem vários, tem já. Tem paciente que vai para a sessão e não encontra nenhum lugar para estacionar. Tem muito disso, e tudo isso é resistência. Aquele paciente Sim, que fala assim, ah, meu Deus, hoje eu tenho que ir para a sessão. Né? Eu digo isso porque nós somos pacientes, né? E tem dia que a gente não quer encarar sim, também. claro, claro. Então, essas resistências, como é que a gente faz? A gente vai realmente buscar. Já estudos de casos que eu fiz, por exemplo, assim, a pessoa, ela dizia que ela esquecia. No outro dia, esqueci. No outro dia, esqueci. Aí o próprio profissional pode entrar em contato com essa pessoa, olha, tantas sessões, você não compareceu, o que será que está Sim. acontecendo, né? Porque E você isso, consegue identificar, Marcos, você consegue identificar quando você está se sabotando, na verdade, né? Vem uma outra isso, palavra, né, diante daquele sentimento de você querer distante de você, né? Você negar. uhum, Então, quando o paciente cria essa resistência muito forte, muito grande, porque é muito particular, né? Você tem que querer. E tem aquelas questões que você consegue identificar, não, realmente foi uma resistência minha, eu preferi não procurar outra vaga, eu preferi uhum, não acordar, entendeu? Assim, porque já aconteceu comigo em análise, né? Eu nunca faltei as minhas análises, a Ana sabe disso, eu sempre fui muito assídua diante dessa situação. Mas teve um momento que eu acordei com a ligação dela, cadê você? Eu disse, eu tô dormindo, mas era para você estar em análise. Era? Então, foi aquele momento que eu olhei para mim e disse assim: o que está acontecendo comigo? Por que eu estou resistindo para ir para análise, já que eu sempre fui muito assídua diante disso? Quando você tem essa percepção, fica muito mais fácil. Agora, quando sim. você resiste assidualmente, aí não tem como o paciente, o profissional obrigar, entendeu? Não tem para onde ir, não tem análise que dê jeito. Exato. Exato. E a pessoa, às vezes, ela faz isso conscientemente. Não, eu não vou na análise e não vai. Né? Algumas acabam tendo essas questões que, digamos assim, são mais inconscientes. Né? Ela perdeu o Sim, horário, mas ela nem sabe por que perdeu o horário. Né? E dentro da clínica nós temos, hoje eu estava lendo um caso sobre isso, a pessoa que ela fala do caso dela, fala do caso, mas ela não quer falar, por exemplo, dos seus sintomas. Ela não quer falar daquilo sim, que dói, né? Ela não tem isso quer. também. Quando ela tem um ato falho, por exemplo, o que é o ato falho? Errar o nome de alguém, errar uma data ou qualquer coisa assim. Quando ela tem esse ato falho, às vezes ela não admite que ela tem um ato falho. Né? E isso a gente só pega quando a gente está ali na atenção das palavras da pessoa. Né? Atenção flutuante do analista. Exatamente, exatamente. A gente só pega nesses momentos. E eu, Isso. quando eu pego esses pontos, eu paro. Eu corto, o paciente fala assim, opa, peraí, houve aqui uma troca de uma palavra, me fala dessa palavra Hum, aqui. Né? Porque é esse momento que, às vezes, a pessoa dá aquela escorregada. E esse claro. E tem aqueles escorregar da momentos que pessoa o ajuda. paciente ele não se recorda, né? E você fica ali no duelo. Não, mas você falou. Sim, Não, eu não falei. Você falou. tem, já passei por isso também. Já passei por isso. Mas é muito legal. Aquele paciente, por exemplo, que roda na mesma história, tem duas questões. Ou ele está de fato ali persistindo para poder elaborar alguma coisa Hum, baseada naquela história, ou ele está tentando enrolar. Isso pode acontecer. Né? É, é feeling, é praticando a psicanálise que a gente acaba percebendo essas, esses, esses traquejos aí dos pacientes. claro. E Né? aí identificar as questões, na verdade, né? Um caso Sim. também muito importante, que a gente até conversamos nessa semana, foi sobre, eu já te falei, né, a alopecia areata, né, que é uma doença psicológica, né, e eu Uhum. acompanhei um caso bem específico, muito próximo a mim, que desde que se entendeu de que estava tendo aquele tipo de doença, a pessoa procurou vários profissionais
e psicólogos, instituições, faculdades, né, que pagam um pouco mais barato, dermatologistas, clínicas famosas, enfim, várias situações onde não conseguiu de nenhuma maneira obter um resultado positivo, né? Essa pessoa crescia cabelo aqui, caía cabelo aqui, crescia aqui, caía cabelo aqui. E isso frustra muito a pessoa, né? A autoestima cai, enfim, há várias situações, sintomas psicológicos são desenvolvidos diante dessa questão. E quando eu acompanhei de perto essa pessoa, eu falei assim, poxa, já que você já tentou de tudo, né? Vamos tentar a psicanálise em si? Cria-se um pouco de resistência, porque tem gente que não sabe ao certo o que é a psicanálise de fato, mas eu acompanhei, eu auxiliei essa pessoa e indiquei o Círculo Brasileiro de Salvador, né, na época. A mesma instituição que eu me formei no Rio de Janeiro. E ele começou a fazer e o cabelo começou a crescer, né? É mágica? Não é mágica, mas por ser uma doença psicológica, ele conseguiu tratar o estresse provavelmente desencadeado por alguma situação que ele passou na vida dele e os cabelos começaram a cair. Poxa, mas vai ser sempre assim? Não. Cada situação é uma situação. Tem aquele cabelo que cai por genética, tem aquele cabelo que cai por uma doença específica, outra por estresse, mas não tem nada a ver com alopecia areata, enfim. E quando começou a crescer, aí foi mais uma situação que eu me deparei. Poxa, a psicanálise, ela existe de fato. O velhinho Freud não escreveu 25 livros à toa, ele não se dedicou à toa. Então, poxa, passou por várias situações, várias análises, vários procedimentos dermatológicos, mas foi aliado ao tratamento médico. Então, ao mesmo tempo que ele estava no psicanalista, ele também estava com o acompanhamento do dermatologista e o cabelo cresceu. Então, a partir daí, passa a ser uma administração, né? Sim. Óbvio que quando ele se perceber que ele está um pouco mais estressado ou algo parecido, ele vai recuar e vai dizer, olha, o que está acontecendo para esse sintoma está desencadeando, porque meus cabelos vão cair mais uma vez. Então, a psicanálise, ela te proporciona isso de uma forma muito delicada, de uma forma muito, eu digo assim, muito linda de ver quando você é um paciente que está ali toda semana, de que você ajuda o teu analista com relatos importantes, com sonhos, que isso ajuda muito, com algumas situações no teu dia a dia, no teu cotidiano, se perceber. Quando você começa a se perceber, a olhar para você mesmo, Ana, psicanálise é a coisa mais linda da vida. É difícil quando... Essa é uma frase difícil para quem é psicanalista, né? Porque a gente tem um amor muito grande pela profissão, porque a gente acompanha de perto os casos. E tem aquilo também, né? Que quando o paciente começa a melhorar, ele quer abandonar a análise. Aí é algo fantástico, né? Aí sim, eu posso continuar meu trabalho? Aí fica um pouco difícil, porque aí você fazer com que o paciente compreenda que esse realmente é o momento de você dar continuidade à terapia, aí já é uma outra questão. Sim. Outras coisas vão surgindo. Às vezes, eu já tive muito disso também, procurado por relacionamento. Eu estou com problema no meu relacionamento. Beleza, vamos falar sobre esse relacionamento. E isso vai se desenrolando, aparecem outras questões, aparece questão da família, aparece questão da infância. Então, outras coisas vão surgindo. O porquê de um relacionamento que se repete. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, olha, eu não sei, mas as pessoas que eu tenho relacionamento, todas elas têm a mesma característica. Né? E aí eu perguntei para ela, será que são elas que têm a característica ou você que vai procurar essa característica? Você está procurando isso. Né? E a psicanálise é apaixonante. Eu falei, até dei uma comparação com o dedo podre, né? Aí a paciente, nossa, o exemplo foi maravilhoso. Realmente, eu acho que eu tenho o dedo podre. Então, tipo assim, o dedo podre é dela, né? Porque ela que realmente está escolhendo a função, está fazendo com que as coisas repitam. Aí era que ela teve consciência. Ela disse, então, o próximo eu já vou ter que estar mais atenta. Bom, ó, tá acabando nossa live. Tem aqui 20 segundos. Eu quero agradecer imensamente